E aí pessoal do canal, bom, hoje a gente vai estar falando do M8D, esse novo carregador da Toolkit aqui, o último lançamento da Toolkit na verdade. Antes da gente fazer o unboxing e falar sobre todas as características e funcionalidades desse carregador, a gente queria agradecer a Toolkit por ter disponibilizado esses produtos pra gente. A Toolkit é patrocinadora da equipe Aerovale desde 2022 e se não fosse ela, com certeza a gente não estaria conseguindo trazer esses equipamentos aqui e falar sobre eles para vocês. Bom, o M8D é o último lançamento aí, né, de carregadores multifunções da Toolkit. Se eu não me engano, ele foi lançado em maio ou abril, não tenho certeza agora, vou deixar aqui certinho a data de lançamento. E junto com esse carregador, a Toolkit trouxe algumas chaves de projeto aí muito interessantes. A gente está falando então da principal característica desse carregador, que é o touchscreen. Então ele possui aquela mesma telinha lá de 3.5 polegadas em IPS de 480 por 320 pixels, só que ela possui aquele touchscreen capacitivo que visa facilitar um pouco assim a interatividade com a interface do carregador. Ele também vai possuir dois coolers aqui de refrigeração. Esse carregador ele possui uma potência de operação bem altinha, então ele provavelmente deve esquentar bastante. E não só por isso, ele também tem um modo Destroy de baterias, então provavelmente ele deve aquecer bastante. Então ele precisa de dois coolers aí bem fortes para poder refrigerar. Ele também vai contar com aquela portinha USB-C de 65 watts, né, de saída de alimentação USB-C, que é bem comum em todos os carregadores da Toolkit. E aqui na parte de trás a gente vai ter também algumas outras características do carregador, né? Então o modelo é o M8D. Aqui a gente tem a potência, a tensão e as correntes máximas de operação, né, da fonte de entrada desse carregador. Lembrando que esse carregador ele não possui a fonte interna de alimentação, né, M8D. Muito provavelmente a Toolkit já deve estar trabalhando numa versão M8D AC para possuir a fonte interna de alimentação, mas por enquanto a única forma de você alimentar esse carregador é usando uma fonte externa de alimentação que obedece essas características aqui de alimentação. As baterias, ele vai ser capaz de carregar todas aquelas baterias que a gente já conhece, né, nos outros carregadores da Toolkit, só que ele carrega até duas baterias simultaneamente de 8 células, certo? As potências então de carga, elas vão variar de 0.1 a 30 amperes de corrente de carga, com uma máxima potência de 800 watts por canal. Já os modos de descarga, a gente vai ter então também 800 watts no módulo de reciclagem para ambas as baterias e 40 watts na descarga no modo normal. Aqui eles não colocaram exatamente quais são as potências no módulo de Destroy, mas muito provavelmente eu acredito que deve ser aqui na descarga normal. A tela LCD é aquela que a gente já falou, touchscreen capacitivo e a saída USB de 65 watts. Então vamos agora abrir esse camarada aqui para ver o que vem dentro dessa caixa. Bom, a gente se depara primeiramente aqui com um papelzinho, com uma espuminha, deve ser para proteger aqui o carregador. De cara a gente já tem aqui um cartãozinho que a Toolkit agora está disponibilizando nos seus produtos, para seguir lá as páginas, né, as mídias sociais da empresa. Assim como o Q6AC, o M8 dele também vem um cabo Fêmea XT90, para você conseguir adaptar lá na sua fonte de alimentação, né, para poder alimentar o carregador. Aqui a gente utiliza essa fonte que não é uma fonte da Toolkit RC, mas segue lá as características impostas por eles para poder fazer a alimentação do carregador. E se você tiver uma fonte de bancada aí, você pode facilmente adaptar esse cabo nela e poder alimentar o carregador por ele. A gente também tem um cabo USB-A, USB-C, para poder utilizar lá a porta USB-C. E aqui a gente tem então o carregador propriamente dito. Manual também. Manual de operação, bem comum aí já nos produtos da Toolkit. Mais informações você pode consultar aqui pelo QR Code ou no site da Toolkit lá mesmo. E também a velha peliculazinha de proteção da tela, né? Isso daqui eu acho muito funcional para poder proteger a tela dos carregadores. Bom, aqui a gente não tem mais nada, é basicamente isso mesmo. Vou guardar aqui tudo que a gente não vai usar. A película eu vou deixar para instalar depois. Vou guardar aqui e vamos ficar só com o carregador mesmo. Bom, tirando o carregador aqui agora da sacolinha, vamos ver como que ele é. Bom, vamos começar aqui pela parte de trás. Então, na parte de trás a gente vai ter lá os dois coolers de refrigeração.
a gente vai ter o adaptador de entrada, né, de 10 a 49 volts, a saída de alimentação para USB-C e aqui em cima a gente vai ter um cartão de memória no qual a gente vai conseguir salvar dados das cargas, das descargas das baterias por meios de logs, né? A gente vai explicar isso aí mais para frente de uma forma mais detalhada. Nas laterais, então, a gente não vai ter nada, só um desenho aqui mesmo, um layout. Na parte da frente, então, a gente vai ter aletas de refrigeração, 2 portas de alimentação XT60 e 2 portas de balanceamento 8S. Então, 9 pinos para os balanceamentos até de 8 células. Então, esse carregador ele carrega 2 baterias simultaneamente de até 8S. Na parte de baixo, então, a gente vai ter alguns dados aqui, né, do carregador e mais uma beiradinha aqui de aletas de refrigeração e as famosas borrachinhas aqui que a Toolkit sempre coloca na parte inferior dos carregadores. Aqui na parte de cima, nossos velhos amigos, né, o potenciômetro aqui em forma de rolinho, o nosso botão Enter e nosso botão de Exit. A telinha aqui, então, de 3.5 polegadas em IPS e essa tela também, uma coisa muito legal dela é que ela movimenta. A gente consegue aqui alguns graus de inclinação da tela e como a gente já havia dito, ela também é touchscreen. Vou pegar a nossa fonte de alimentação aqui agora, que já possui um cabo XT60, porém a gente vai colocar um adaptador aqui para XT90 para a gente conseguir, então, alimentar o carregador. Então não sei se deu para escutar aí, uma outra função desse carregador é que ele tem alguns avisos por voz, né? Ele informa sobre algumas coisas que estão acontecendo no carregador por meio de voz. Depois a gente vai ver isso mais a fundo, mas assim que você liga o carregador, ele te dá a opção de selecionar 3 modos de alimentação. Então, ou seja, você consegue criar 3 modos de adaptador de alimentação lá no menu dele e quando você liga o carregador, você pode escolher um desses 3. Eu não fiz nenhuma configuração aqui, até porque é a primeira vez que eu estou ligando ele. Então a gente vai selecionar aqui já uma configuração que foi feita pela fábrica e a gente vai entrar só para ver as outras características do carregador e fuçar ali um pouco. Vou clicar aqui no modo 1 mesmo. Então, como vocês podem ver, a gente já tem o toque aqui, o toque capacitivo, o touchscreen funcionando. E como vocês podem perceber, é uma interface assim, um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos produtos da Toolkit RC. Eu acho que isso foi uma aposta de projeto que eles tiveram, até para poder mudar um pouco a interface assim, interativa entre o carregador e o operador. Mas a gente já vai perceber aqui que muita coisa que está acontecendo já é bem comum lá, da interface diferente dos outros carregadores. Então aqui em cima a gente vai ter aquelas mesmas informações que já eram mostradas nos outros carregadores da Toolkit. A gente vai ter a tensão de alimentação, a corrente de alimentação, o consumo em watt-horas, a tensão e a potência da saída USB-C, a temperatura interna do carregador, o símbolozinho do cooler e o símbolo do cartão de memória, que nesse caso está verdinho. Se o cartão de memória não estiver no carregador, ele vai aparecer cinza. Então aqui eu tirei só para exemplificar, então ele ficou cinza e se eu voltar com ele aqui, ele vai ficar verde de novo. A mesma coisa o cooler. O cooler, quando ele acionar, ele fica girando e quando ele está parado, o símbolozinho fica estático também. Então aqui na frente, a gente tem aquelas informações que já eram bem comuns lá nos carregadores da Toolkit, só que elas estão dispostas de outra forma. Então, para me ver os valores de tensão das células, das resistências internas das células, então eu vou ter que clicar em Info e aí vai me dar a opção de ver ali todas as informações sobre as células da bateria. E se eu quiser criar um modo de carga, então eu posso clicar aqui ou em Standby ou no mesmo rolinho lá que a gente já fazia nos outros carregadores. Porém, antes da gente explorar outras configurações aí do carregador, vamos dar um pulinho lá no menu de configurações para a gente poder ver o que esse carregador tem de diferente dos outros. Então eu posso clicar aqui na engrenagemzinha aqui na parte superior do carregador, posso dar o Exit ou também posso apertar e segurar o botão lá de Enter, que ele vai me entregar as mesmas configurações. Então, os botões eles servem como um backup do touch, ou se você preferir não utilizar o touch, você consegue fazer tudo pelos botões, assim como nos outros carregadores. Então, quando a gente entra aqui na parte de Setup, a gente já entra lá naquela parte das configurações dos 3 modos de alimentação que a gente viu quando a gente ligou o carregador. Então, a gente pode selecionar aqui tanto a P1, a P2
OAP3 e a gente consegue fazer configurações distintas de alimentação para cada um desses modos. E aí eu posso falar aqui que é um adaptador, uma bateria ou MPPT e posso fazer também as configurações aqui de máxima potência, de máxima corrente, de tensão mínima, de tensão máxima. Posso fazer todas essas configurações para cada um dos 3 modos aqui de alimentação. Eu também vou ter aquelas mesmas configurações de segurança que eu já tinha nos outros carregadores, as temperaturas seguras internas do carregador e as externas, o tempo máximo de carga de segurança, a capacidade máxima em amperes por hora de segurança, as configurações de carga, ele já vem dessa forma, não vou mudar nada nisso. Aqui ele também tem a função de always, como não tinha nos outros carregadores, mas também se quiser deixar aqui em 100 mV, também está tranquilo. Uma coisa que é muito difícil você acertar esses números no touchscreen, você pode vir aqui e selecionar com o rolinho e acertar. Então o touch, assim, ele pode ser um pouco complicadinho de você mexer, ele não é extremamente sensível. Então, se você tiver dificuldade, você pode optar por utilizar os botões que já eram bem comuns nos outros carregadores. A gente também vai ter algumas configurações do sistema, então a gente vai ter os volumes de operação, se eu quero um volume alto, se eu quero um volume baixo, se eu quero um volume mediano, ou até desligar esses volumes. Eu também vou ter volumes para as vozes, né? Se você quiser desligar, muita gente gosta desses avisos em voz, mas tem muita gente que também detesta. Então, se você quiser desligar, tudo bem. Eu vou deixar aqui da mesma forma que ele veio de fábrica. O idioma, eu vou mudar aqui para português, né? Porque a gente está falando em português. E o volume aqui de alarme, eu também vou deixar em médio. Os temas, a gente tem 2 opções, o Light e o Dark. Para ser bem sincero, eu gosto muito do Dark. O Light, ele é meio cansativo para as vistas. Então eu prefiro utilizar o Dark. E o Backlight também, que eu consigo estar modificando aqui para enxergar melhor. Vou deixar ele um pouquinho mais alto aqui para a gente conseguir identificar perfeitamente no vídeo tudo que a gente está modificando e ficar mais fácil para vocês enxergarem também. Aqui eu tenho então a taxa de amostragem do cartão de memória, né, dos logs que vão para o cartão de memória. Eu consigo variar eles de 1 segundo até 60 segundos, ou seja, de 1 segundo até 1 minuto. E eu posso deixar eles desligados também. Eu vou deixar aqui no padrão que vem de fábrica 2 segundos. E aí vocês podem perceber aqui um pouco a briga que é você acertar os parâmetros corretamente no touchscreen. Então você pode acabar apelando um pouco aqui pelo seletor manual mesmo. E uma coisa que esse carregador tem muito interessante, né, em relação aos outros, é que aqui dentro do menu de setup você tem como efetuar a calibração dos canais. Então, ou seja, você não precisa desligar o carregador, apertar o Enter e vir com a fonte. Você consegue fazer isso aqui diretamente no menu, certo? Vamos salvar aqui para sair e você consegue calibrar ambos os canais aqui pelo menu. E aqui a gente então tem as configurações de fábrica e o ID do produto. Vou deixar aqui salvo. Então aqui agora a gente vai voltar para a tela inicial do carregador e vamos ver então as funções de carga do carregador. Uma coisa interessante aqui sobre esse modelo é que a gente também consegue criar presets de carga. Ou seja, então, quando eu vier aqui selecionar para carregar uma bateria, eu consigo criar vários presets. Então eu posso adicionar uma bateria nova, ou posso também modificar essas baterias aqui que já vêm de fábrica. Então eu posso criar aqui quantas baterias eu quiser, 5, 6 baterias, e posso criar vários presets. Isso é uma coisa muito boa, mas também é importante criar algumas ressalvas, né? Para as pessoas que são leigas, isso aqui pode ser um probleminha. Porque apesar do carregador te impedir, na maioria dos casos, de cometer um erro muito grosseiro, por exemplo, você tem um preset de uma bateria LiPo, só que você vai carregar outro tipo de bateria, você vai carregar uma bateria Life e tal. O carregador ele vai te informar sobre isso e muito provavelmente não vai deixar você carregar essa bateria. Porém, se você tiver um preset do mesmo tipo de bateria, só que você está aplicando uma corrente de carga que não condiz com aquela bateria, muito provavelmente o carregador não vai te impedir de fazer isso. E aí você pode estar danificando a bateria ou até mesmo causando um acidente aqui perto. Então, se você não tem muito conhecimento, eu prefiro então aquele mesmo padrão de carga dos outros carregadores da Toolkit. Agora, se você é uma pessoa que já tem uma vasta experiência, que sabe realmente
o que está fazendo, e você tem que carregar várias baterias, e você sempre carrega, descarrega, armazena, tem várias baterias de capacidades diferentes, de células diferentes, aí eu acho que é uma boa opção mesmo você ter esse tipo de configuração aqui. Porém, são ressalvas, né? É importante a gente citar até para vocês ficarem mais informados sobre essa característica desse carregador. Então vamos clicar aqui na bateria 1 e vamos modificar esse preset para que a gente consiga fazer o armazenamento, né? No caso, colocar essas duas baterias aqui no modo de armazenamento. Então eu posso vir aqui nesse preset que eu cliquei, clicar em modificar, selecionar o tipo de bateria que eu vou efetuar o armazenamento. Nesse caso são duas baterias LiPo, mas ele também possui aqueles mesmos tipos de bateria lá que a gente já viu. Eu também posso criar um modo qualquer se eu quiser, né, o modo usuário. E ele também possui a opção de ser a fonte lá de alimentação, assim como no Q6AC e também no M8P. Então vou voltar aqui, vou colocar, selecionar a bateria LiPo, o modo de carga, o modo de descarga, o modo de storage e o destroy, que é o modo que, por exemplo, você tem uma bateria LiPo que ela já está no fim de sua vida útil, você quer descartar ela, então você coloca no modo destroy, o carregador ele vai retirar toda a energia dessa bateria, todo o armazenamento dessa bateria, e aí você pode esperar aí uma semana e meia no local seguro, guardar essa bateria no local seguro, então descartar ela no lugar corretamente. Lembre-se de usar esse modo destroy só quando realmente você quiser descartar uma bateria, porque se você diminuir abaixo da tensão mínima por célula da bateria, você pode danificar ela permanentemente. Então eu vou colocar aqui no modo storage. A tensão final é 3,85 volts, o carregador já leu isso para mim, tá ok, essa é a tensão mesmo de armazenamento por célula da bateria LiPo. É uma bateria 3S, uma bateria de 3S, e eu vou colocar aqui a taxa de carga A1C, que seria então 4,2 amperes, certo? Novamente aqui para selecionar a corrente de carga eu prefiro selecionar pelo botão, é mais prático. Para descarregar, eu vou colocar aqui a 4,2 amperes também, se ele permitir. E eu já vou colocar aqui em confirmar. Então ele já salvou, né, esse modo aqui de descarga no preset 1. E eu posso então fazer da mesma forma que lá nos outros carregadores, selecionar também o canal 2 para efetuar essa função. Eu não vou começar aqui, até porque depois que a gente começar eu quero mostrar alguns parâmetros de descarga da bateria. Então eu vou falar um pouco mais sobre outros presets ali para a gente ver outras funções do carregador. Como ele já está salvo aqui, depois é só conectar as baterias e pedir ele para efetuar esse preset aqui de armazenamento. Vamos pular aqui para o preset 2. Então, só para eu exemplificar aqui, no preset 2 a gente pode ter os mesmos parâmetros lá, né, de tipos de baterias para a gente poder selecionar e efetuar uma carga. Só que eu vou colocar aqui no modo Power, que é então o modo de fonte de bancada aqui do carregador. A gente consegue variar então a tensão de saída de 1 volt até 35 volts e a corrente de saída de 100 mA até 30 amperes, certo? Vou selecionar aqui para ver se é isso mesmo, 30 amperes. Então a gente consegue fazer isso aqui, a partir do confirmar, ele já vai disponibilizar aí esses valores de tensão e de corrente na porta que eu selecionei. Eu não vou salvar aqui, eu vou voltar, só quero mostrar para vocês mesmo como é que funciona. E a gente pode selecionar então vários tipos de bateria, inclusive até baterias de drones aí comuns no mercado. Então, posso selecionar aqui o Mavic, o Phantom. Isso é bastante interessante, até porque você tem várias funções de carga em um carregador só. Então, vou voltar aqui para os presets. Vou colocar as baterias aqui agora no carregador. Notem que ele já falou aqui para mim que as baterias estão sendo conectadas. Quando eu colocar a segunda aqui, provavelmente ele também vai falar. Falou também. Vamos conectar aqui os cabos de balanceamento. E ele também possui aqueles velhos LEDzinhos lá que a gente já conhece dos carregadores da Toolkit. Então eu já conectei as duas baterias aqui. Vou afastar um pouquinho a fonte aqui. E posso vir aqui novamente e selecionar o preset que eu criei. Para os ambos os canais, né, tanto 1 e 2 vão fazer o modo de storage das baterias. Posso conferir aqui, então, LiPo 3,85 volts por célula, o modo storage com a descarga interna, quantidade de células 3S,
carregar a 4.2 amperes e descarregar a 4.2 amperes também. Então eu posso vir aqui, clicar em começar, ele vai dar o sinal aqui, descarregar até 11.55 volts, certinho, vou dar um OK. Então ele já começou, já me avisou que a descarga começou. Então a partir desse momento também, quando eu já mandei ele descarregar, ele já vai começar a salvar os logs das informações dessas duas descargas. Então eu vou conseguir acessar isso depois lá no computador. E aqui então eu já consigo ver algumas informações a respeito da descarga das duas baterias, né? Então aqui no canal 1 eu estou descarregando a 3.2 amperes, no canal 2 também. E aqui se eu clicar nas informações aqui do canal 1, ele já está me mostrando a tensão por célula. E se eu arrastar para o lado, ele vai me mostrar a resistência das células também. E do lado, o que está acontecendo com a bateria. Ela está descarregando, é uma lipo, as informações da bateria, a tensão e a corrente de carga e de descarga. E aqui na frente também a potência que o carregador está consumindo para descarregar a bateria. As mesmas informações eu vou ter aqui no canal 2, também as tensões por célula, a resistência interna por célula, e as mesmas informações lá. Posso clicar e sair. E aqui na parte da frente, então, eu vou conseguir também mudar aqueles valores de corrente de descarga. Eu posso diminuir, então, por exemplo, se eu quiser diminuir a 2 amperes aqui, por exemplo, posso modificar. E eu posso fazer isso também no canal 1. Posso mudar aqui também, por exemplo, para 2 amperes. E tenho aquelas mesmas opções lá também de parar todos os canais, ou parar um canal ou parar o outro. Os ajustes de corrente de carga e de descarga, eu tenho que selecionar o canal ao qual eu quero fazer. Então se eu quiser fazer isso no canal 1, eu clico aqui no canal 1, e se eu quiser fazer isso no canal 2, eu clico no canal 2. É importante a gente citar, né, que como é um carregador que trabalha com potências muito altas, muito provavelmente ele vai trabalhar bem quentinho, então vocês já conseguem aí escutar um pouco dos coolers trabalhando aqui para poder resfriar o carregador. Então aqui agora a gente vai aguardar até o carregador colocar as baterias no modo storage e depois a gente volta para fazer algumas considerações a respeito do carregador no geral. Certo, agora já me avisou aqui que o canal 1 terminou, vou dar um OK, né? O canal 1 inclusive terminou mais rápido que o canal 2, muito provavelmente aqui porque essa bateria ela já está meio ruinzinha aí, então obviamente ela ia descarregar mais rápido mesmo. E aqui eu consigo então ver as tensões, né? E a resistência interna de cada uma das células. Inclusive, ó, célula 3 aqui já indicou uma resistência interna maior em relação à célula 1 e à célula 2. Beleza. Eu vou dar um exit aqui. Vou retirar a bateria 1, né? O LEDzinho aqui ficou azul aqui na frente, tá indicando que realmente a bateria terminou de entrar no modo storage, né? Terminou de fazer a função a qual a gente configurou para fazer. E agora já me avisou aqui que a bateria foi desconectada também. Vou esperar agora só a bateria 2 ali terminar também a função que a gente configurou ali, o modo de descarga. Certo, então agora ele já me avisou que a bateria 2 aqui também já terminou o modo storage. Eu vou dar um OK, então agora eu já posso tirar aqui a bateria também, já ficou azulzinho o LED. Posso retirar a bateria aqui também. E uma coisa que já cantou aqui para mim também que a bateria foi desconectada. Uma coisa que eu posso analisar aqui que acabou me chamando a atenção foi o seguinte: essa bateria aqui que a gente colocou no modo storage pelo canal 2, ela tá com a saúde tranquila, né? Se eu vir aqui em informações, ela vai me mostrar aqui, ó, resistência interna das 3 células iguaizinhas, 4.7 miliohms, enquanto a bateria que eu coloquei no modo storage pelo canal 1 tá ali, então, com as resistências um pouco estranhas, né? Principalmente na célula 3 ali, que é a célula que está inchada nessa bateria. Uma coisa importante aqui que eu vi é o seguinte: olha o tanto que o carregador teve que retirar de capacidade da bateria 1 para ela atingir a tensão de armazenamento, e olha o tanto de capacidade que ele teve que tirar da bateria 2 para também encontrar a tensão de armazenamento. Então, isso significa que essa bateria aqui ela já não está apta para uso, principalmente no uso que a gente tem aqui, né, que é as aeronaves aerodesign. Então a gente não arrisca mais utilizar essa bateria. A gente só estava utilizando ela aqui
para fins institucionais, porém a gente já não utiliza ela mais nas nossas aeronaves, simplesmente porque ela não está apta mais a cumprir com os requisitos a qual ela foi desenvolvida. Então, no mais, o carregador, como vocês puderam perceber, ele é extremamente intuitivo. Demora um pouco para você acostumar com essa nova interface aqui, principalmente se você já estiver utilizando outros produtos da Toolkit e migrar para um carregador desse. Porém, as informações, as funções, elas estão disponibilizadas mais ou menos da mesma forma que os outros carregadores. E o touchscreen, ele possibilita uma maior interação, Eu gostei bastante de utilizar os dois sistemas, tanto o touchscreen para poder acessar rapidamente as informações e os botões para poder fazer as manipulações aqui das configurações. Então, quando eu quiser utilizar aqui, mudar alguma configuração que eu preciso deslizar, eu estou optando por utilizar o roletezinho aqui. Eu acho muito mais prático. Porém, quando eu estiver utilizando alguma outra função que eu preciso só apertar e olhar, eu estou utilizando o touchscreen aqui de uma forma mais intuitiva, certo? Algumas pessoas amaram o touchscreen, outras pessoas odiaram. Eu fiquei ali mais ou menos em cima do muro. Eu acredito que esse carregador ele tem funções muito mais interessantes do que simplesmente avisos por voz e touchscreen. Eu acho muito interessante essa questão dos logs no cartão de memória. Acredito que a Toolkit poderia colocar isso em todos os carregadores, que no meu ponto de vista é uma função muito mais interessante que todo esse outro pacote aí, vamos dizer, de inovações em carregadores, e o fato dele ter uma potência de funcionamento bem alta e poder carregar baterias de até 8S são muito mais chamativas no meu ponto de vista, certo? Se você não gostar das vozes, você pode vir lá e desativar elas, assim como eu já havia citado anteriormente. E se você também não gostar do touchscreen, você pode optar por utilizar aqui os botões já comumente vindo nos outros modelos da Toolkit RC. Uma outra ressalva aqui também é que durante o modo de armazenamento aqui das baterias, o carregador ele deu uma esquentadinha ali, foi para lá dos 60, 70 graus, mas rapidamente os coolers foram acionados e ele reduziu a temperatura de trabalho em torno de 35 graus até 40, certo? Os coolers armavam com 40 graus e a temperatura baixava até os 35 e ficava nesse vai e vem. Como eu já havia citado anteriormente, muito provavelmente é um carregador que vai trabalhar ali com umas temperaturas um pouco mais elevadas, até porque, pela potência de funcionamento dele, então ele vai esquentar mais e ele vai precisar de um resfriamento um pouco mais forte ali para poder manter a temperatura ideal de funcionamento. Uma das desvantagens do touchscreen, a tela ficar um pouco lambrecada aqui, a gente ainda não colocou a película de proteção. E é uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês também, é se a sensibilidade da tela ela mudou drasticamente depois de colocar a película. E também a gente quer trazer um vídeo a respeito sobre os logs aqui no cartão de memória e como tratar eles depois para fazer análise de descarga e de capacidade das baterias. Bom, pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se interessou sobre esse produto aqui da Toolkit, a gente vai deixar o link de compra aqui, que são credenciadas pela Toolkit RC, e também outras informações que você encontra tanto no site da Toolkit quanto no manual do proprietário e também todo o leque de produtos da Toolkit RC. Aí você pode dar uma estudada lá e escolher o produto que mais se adequa à sua situação e à sua aplicabilidade. Se você tiver alguma dúvida sobre esse carregador, deixa aí nos comentários para a gente trocar uma ideia e a gente tenta te responder o mais rápido possível, certo? No mais é isso e a gente se vê numa próxima. Até mais!